Aqui nós temos uma rede de lojas que ela cobra uma taxa de juros de 10%. E ela fala que o preço à vista é P. Lembre-se que o preço à vista é o valor real. Aqui é a nossa linha do tempo. Para essa linha do tempo, nós temos o valor hoje. O valor hoje representa exatamente o preço à vista, que é o nosso P. Ele fala que você tem os pagamentos que são prestações mensais. Então, você tem aqui o valor a ser pago com um mês e aqui um valor no segundo mês. Ele ainda diz que você deu uma entrada que seria de 100, você efetuou um pagamento que seria a segunda parte de 240 e o último você ainda pagou uma prestação de 220. O que nós temos que calcular é esse valor de P ao final ele sofre um acréscimo que é exatamente a nossos juros. O valor de hoje ele tem 2 meses de aumento, representando 2 aumentos de juros de 10%. Então eu preciso calcular o valor financeiro para cada um desses elementos, tanto P como 100, como 240 e o valor final que seria 220. Então aqui vou calcular cada um em separado. Primeiro em relação a esse P. Esse valor P, ele vai ser aumentado. Então você tem aqui um aumento. Nesse primeiro momento, eu tenho aqui um aumento que seria de 10%. Depois eu tenho um novo aumento de 10%. Então o valor que você tem final vai ser o P vezes 1 mais a taxa, que é o meu 10 sobre 100, só que eu dei 2 aumentos. Então eu multipliquei 2 vezes. Então o meu P vezes 1,21. O seu valor 100, ele também sofreu 2 aumentos, até chegar no seu valor final. Eu tenho um aumento aqui, que é um aumento de 10%, e aqui eu tenho também um aumento que também é de 10%. Então, nós chegamos no nosso 100 multiplicado vezes 1 mais a taxa, que é de 10%. Como são 2 meses de aumento, nosso valor final é 121. O valor 240, por outro lado, ele sofre um único aumento. Esse valor de 240, ele tem um aumento de um único mês, aumentando 10%. Então, é o nosso 240 vezes 1 mais a taxa, que é o meu 10 sobre 100. Efetuando as contas, nós chegamos em 264. Se eu somo os valores que foram pagos, tem que cobrir exatamente o valor do produto, que é dado em vermelho. Então, agora o que a gente tem que fazer é calcular essas somas para conseguir determinar nossa equação. Observe que o valor 220 vai ser somado com 264. Vai ser somado com 121 e ele tem que ser exatamente igual a esse resultado. Então, somando os valores, nós chegamos em 605, que vai ser igual ao valor de P vezes 1,21. Ou seja, o nosso Pzinho vai ser 500. Então, o valor de venda à vista dessa mercadoria, R$ 500.